Olá, boa noite a todos. A evolução do espírito é um princípio fundamental do espiritismo que dá à doutrina espírita um aspecto religioso totalmente diferenciado e distinto das demais religiões e mesmo de outras doutrinas reencarnacionistas. Segundo André Luiz, as origens do espírito são desconhecidas. Sabe-se apenas que, criado por Deus, é colocado em nosso plano para a evolução através dos reinos mineral, vegetal, animal, até atingir a fase humana. Superada a fase humana, prossegue para outros planos, dando continuidade à evolução infinita por meio de processos e condições inacessíveis ao homem terreno. A investigação científica, retomando a teoria de Darwin, busca explicações para o processo evolutivo, utilizando para isso de todos os modernos recursos de pesquisa hoje disponíveis. Todavia, apesar de seus estudos demonstrarem a veracidade da teoria evolutiva, encontram muitas lacunas nos pormenores do processo evolutivo. Isso porque desconhecem ou ignoram de propósito a existência do espírito. Seus estudos dizem respeito apenas às espécies, estudam apenas as formas. A investigação científica não vai além do mundo material. De uma maneira geral, todos os estudiosos sustentam que os aspectos da evolução, já cientificamente comprovados, são de dimensões relativamente pequenas, e a verdade acerca do ser vivo ainda permanece um mistério a desafiar a inteligência dos investigadores modernos. Para o Espiritismo, o espírito desencarnado é o ser completo. É o princípio ativo, responsável por todo tipo de manifestação. É o detetor de todas as características. Nele está localizada a sede da vida, em toda a sua extensão. Ele é o responsável pelas sensações, percepções, inteligência, vontade, sentimentos e todas as demais características que distinguem o ser vivo das coisas inanimadas. O corpo é apenas instrumento para sua manifestação neste mundo. A matéria em si é inerte e necessita da inteligência do espírito para lhe dar forma e movimento. O estado de encarnado ou desencarnado são aspectos de uma mesma vida, uma continuação da outra, e são, a tal ponto semelhantes, que muitos espíritos desencarnados não conseguem perceber sua nova condição, pois continuam sendo os mesmos, com as mesmas concepções, a mesma compreensão e entendimento. Continuam a ter sensações, a pensar e detêm um corpo para as necessárias manifestações nesse outro plano. A evolução sob a ótica espírita é um processo contínuo, que se verifica no plano físico e no plano espiritual, constituindo uma corrente infinita, constituída de elos materiais e espirituais. Muitas fases do processo evolutivo são efetuadas no plano espiritual, razão pela qual não são detectadas pela investigação científica do mundo material. Para a doutrina espírita, a evolução dos espíritos é realizada simultaneamente no plano físico e no plano espiritual, num aprendizado contínuo, utilizando-se da reencarnação como ferramenta para esse processo e em obediência às leis do aprendizado, da repetição, da renovação e da hereditariedade e outras. Não há retrocesso, porque todo aprendizado e conquistas realizadas passam a se constituir
patrimônio inalienável do espírito e permanece gravado em seu corpo mental de forma definitiva. Esta circunstância destrói definitivamente a hipótese da metempsicose, ou seja, a possibilidade de o espírito renascer em seres inferiores. Partindo dos organismos monocelulares, o princípio inteligente, ou seja, o espírito, percorreu ao longo dos milhões de anos as trilhas da evolução, até atingir os organismos complexos do homem de nossos dias. Segundo a revelação dos espíritos amigos, a evolução continua além da fase humana, em outros reinos superiores, que não pode ser intuída devido às limitações impostas pelo nível evolutivo do homem atual. Portanto, a doutrina espírita destrói definitivamente as antigas crenças em salvação e favorecimento divino, mediante troca por óbulos, promessas ou cumprimento de determinadas prescrições religiosas. E institui a necessidade do trabalho e do esforço para a obtenção não da salvação, nem do favorecimento divino, mas sim da evolução, que possibilitará ao homem alçar o voo definitivo rumo às esferas sublimes da espiritualidade maior. A conquista do paraíso, do céu, da felicidade eterna, será fruto do esforço, do trabalho, da dedicação de cada um de nós, e nunca o resultado da graça divina ou da troca por oferendas e promessas. Para o Espiritismo, a finalidade principal da vida, a razão da existência, é o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. É a obtenção de uma vida ativa, onde a preocupação maior é a busca constante do aprimoramento de aptidões e edificação de virtudes. É o desenvolvimento da criatividade, porque em seu conceito está inserida a ideia de evolução, de progresso, de aperfeiçoamento. Dessa forma, o objetivo maior é a transformação do homem em um ser social produtivo, com amplas possibilidades de realização. É o domínio da sabedoria, da experiência e do conhecimento, voltados às realizações em favor do bem geral. Mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade de dar ao homem a noção de cooperação entre os seres, na busca das realizações conjuntas, na convivência fraterna, na prática dos auxílios mútuos de forma ordenada e pacífica. Esse é o âmbito do amor, do aprimoramento dos sentimentos, onde se busca a reforma íntima. Resumindo, não há salvação, e sim evolução. Evolução em sabedoria e amor, as duas asas que elevarão o homem aos mais altos planos celestiais. Que Jesus e seus trabalhadores divinos nos ajudem nesse processo, abrindo nossos corações, iluminando nossas mentes e guiando nossos passos, hoje e sempre. Muita paz a todos.